Ô, Tony, dessas viagens que você fez na tua vida, assim, qual foi a melhor, cara? A baita viagem, a viagem, assim, essa aqui, cara, Senhor amado, que viagem top. Seja lá pelo que for. Eu sempre fui atrás de cultura dos lugares, né? Então eu conheço lugares que nunca ninguém quis ir. Vou dizer alguns que vocês vão dizer. Conheço Bolívia, conheço Chile, conheço a Venezuela quando caiu lá o cara, o Chaves. Conheço Luxemburgo, que é o menor país do mundo, mas é o maior per capita. Conheço Noruega, que oi, tipo, conheço Berlim. Que diz que é lindo, né, Noruega, né? Mas conheço lugares que me chamava a atenção a cultura do lugar e não só o lugar em si, né? E tinha feito várias, eu tenho o Osni Martins, eu viajei muito com ele, falei dele, né? Então já vou repetir. E por incrível que pareça, a maior viagem foi a última, acabei de falar sobre, né? Mas por acaso, eu viajei, acabamos de viajar, cheguei há pouco, passei 20 dias em Portugal e eu levei minha mãe de 81 anos. E por acaso era o sonho da vida da minha mãe ir em Nossa Senhora de Fátima. E ela não voava, ela não, né, não tinha nem. Nunca passou pela cabeça dela que ela realmente iria um dia. E ela foi, ela se divertiu, ela virou uma criança naquele Uau. lugar. Ela fazia assim, ela via E tudo ela como gosta da se. história de Fátima, Senhora de Fátima? Ela conhece a história? Oi, ela conhece cortes A minha daquilo. avó é E assim também, cara. ela foi no dia do aniversário da Nossa Senhora de Fátima. Nossa. Nossa. E aí aquilo ali foi uma realização pessoal, porque eu tenho 81 anos, e aquilo ali foi uma realização de profissional, porque eu consegui, ela que pagou a viagem dela, mas em todo caso, de uma certa forma, a gente proporcionou isso para ela. E por acaso foi a melhor viagem por uma questão de história, porque eu sempre trouxe das outras viagens muitas recordações. Muitas coisas para contar, eu poderia contar muitas coisas que foram feitas em viagem, mas eu nunca trouxe tantos momentos de recordação como desse, assim, minha mãe, graças a Deus, tá aqui ainda, ela vai viajar mais vezes comigo, mas quando a gente chegou aqui por acaso, minha mãe não falou nada, ela ficou perplexa a viagem inteira, tal. Quando a gente chegou aqui, ela olhou pra mim, pra minha irmã e pro meu marido que foi com a gente, e aí ela olhou pra mim e falou assim, gente, vocês que são jovens, deixa eu dar um recado pra vocês, é mais um aviãozinho. Nunca desistam do sonho de vocês, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia poder realizar isso e eu sou outra pessoa. E minha mãe com 82 anos falando isso. Nossa. Então, assim, é muito, muito. Então, não poderia ter sido. É que era o sonho dela, não era o meu. Eu nem queria ter ido em Portugal, Mas sabe? poder Mas estar vivendo isso junto e eu amei Portugal e eu não sei se foi por causa da atmosfera toda do que eu estava vivendo, que a minha irmã também nunca tinha viajado. Foi, foi poder proporcionar hoje, vem a questão dos sonhos, né? O sonho, ele acaba quando tu começa a criar essa coisa da abundância, do eu posso, eu vou dar um jeito, eu conquisto. Tu começa a entender que não é só sobre a gente, né? É sobre quem tá perto, né? Sobre transbordando. pessoas, né? Porque agora, por exemplo, eu ia viajar e aí a gente tava meio apertada, minha mãe chegou pra mim e falou assim, ela, né? Ah, mas eu não posso ir, eu não tenho, não tô sem dinheiro, tal, tal. Eu falei, mãe, não, eu não, sabe, eu quero que vocês não faz sentido eu sair daqui e viajar sozinho. Então, eu não vou viajar sozinho. Então, Uhum. essa coisa do proporcionar, ela tornou algo, uma moeda, literalmente de, sabe, Então, é uma coisa muito valiosa. total, assim. E aí, todas as viagens que eu fiz, elas se tornaram secundárias depois de que eu entendi que não é só conhecer o lugar. Não é só, Eu brinco, eu lembro, gente, teve um dia. Isso que eu falei sobre o valor da experiência, cara. Teve um dia que eu fui pra Grécia com o Osni Martins, que é meu amigo, tal, tal, tal. A gente chegou. Primeiro que acharam que a gente era namorado. Foram buscar a gente no aeroporto com uma limusine cheia de pétala de rosa. Tá bom A também, gente né? olhou um pra cara do outro, começou a rir, tinha espumante, falou, vamos beber e dizer que a gente era namorado. tá bom, É, tá bom. pronto. E aí a gente foi pra um hotel chiquérrimo que era, fazia parte do pacote, que eu não sabia nem quanto que era, não me perguntem, porque eu nunca sei. E aí a gente chegou e eu olhei pra pro hotel chiquérrimo, foi cada um pra um quarto, claro. E aí eu tava ali no lugar absurdo, no lugar de lua de mel, que todo mundo passa, com o Osni Martins. Nada contra, mas era com o Osni Martins. E aí eu disse, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui no lugar de lua de mel com o Osni? Então aí agora eu lembrei desse ponto, porque assim, às vezes não é só... Gente, tem graça viver uma coisa sozinho, a gente não tem pra quem contar, não tem Nossa. como contar.
Então, eu tornei essas viagens, elas como gatilhos de realmente de realizações. E eu volto com elas com uma gama de coisas, porque primeiro tem que pagar a viagem, né? Tem que trabalhar para pagar. E segundo que tem que toda vez que eu saio de uma viagem, eu já faço, eu já pago, já começo a pagar outra. Uhum. Então eu entrei num círculo vicioso de viajar. Mas isso é ótimo, né? E toda vez que eu volto da viagem, eu volto reciclado, eu volto leve, eu volto com a ideia que eu tinha lá no começo, de ideias globais, de coisas que eu posso trazer para a revista, de conexões que eu posso fazer que não são coisas que eu vejo aqui. Então, assim, totalmente, eu me abro, sabe? É uma coisa Uhum. que realmente vem totalmente diferente, assim. Legal, legal. Come aí tua batata, que eu sei que você tá salivando de vontade de comer essa batata. Tem que ser Ele aqui já pra guardou. pizzaria. Ele já pegou a Ele já batatinha, pensou, ele pô, guardou cara, a batatinha. Mas o ruim do cara que gosta de conversar é que ele tem dificuldade de se alimentar. É, aqui em casa tem, né? Lá na minha família, bicho, falando, quando nós gente. estamos num café Esfria assim, tudo o café. esfria café, cara. O pão, a margarina já tá derretida do Eu pão. como falando. É bem isso. Na casa da minha mãe é dificuldade. Ô, Tony, mas ainda falando sobre viagem, qual que é uma viagem assim que você ainda quer muito fazer? Um lugar que você sonha muito em conhecer e talvez você possa ampliar a resposta para com quem que você quer estar nesse lugar, né? Porque eu e a Luana estamos, a gente não é só sobre ir para lugares ou voltar para lugares. Uhum. Quando a gente vai para um lugar, a gente já pensa com quem a gente quer voltar. Que sempre é tipo, pô, acho que fulano ia adorar vir aqui. E aí a gente já pensa, pô, vamos trazer fulano aqui. Mas existe algum lugar que você ainda não conhece que você quer muito conhecer? E se tiver com quem, você pode falar. Sim, também. eu tenho alguns roteiros ainda. Eu quero ir pro México, que eu não fui. Eu conheço várias ilhas do Caribe, não conheço Cancún. Quero conhecer o México, conhecer. Eu continuo na mesma pegada de cultura, né? Não é Então, bem rico, eu né? nunca fui para nada dos Estados Unidos, por exemplo. Eu nunca gostei de nada dos Estados Unidos. Agora estou começando a pensar em conhecer Nova York, conhecer Las Vegas, lugares que realmente poderiam me trazer para uma coisa mais cosmopolita ali e tal. Tu fez uma pergunta que me fez pensar numa coisa. Com toda essa exposição de histórias, eu me tornei uma pessoa um pouco fechada. Agora, a partir desse ano, esse ano eu comecei abrindo mais a minha casa, levando mais pessoas para ela, dividindo mais a minha vida com outras pessoas, porque novamente uma premissa, né, uma crença limitante. Eu achava que se você se tornasse muito próximo a mim, eu não consigo, a gente viraria amigo e não parceiros de negócios. Então agora eu tô começando a entender que não necessariamente. Uhum. Então, se tu me perguntou sobre com quem, eu comecei hoje a me ver com outras pessoas próximas, assim, mas não era uma coisa que há pouco tempo atrás eu me via. Então não projetei nada com alguém. E eu sou muito da oportunidade. Eu aprendi a viver várias ondas, assim, sabe? Eu entendi que a vida é uma praia, né? Então você pega uma onda, vai até areia e volta. E o que eu quero dizer com isso? Que é oportunidade. Surgiu Portugal, é legal, gostou, tá barato, vai. Não aproveito. Cara, quando começou a pandemia, lá novamente falando da história do estar bêbado frequentemente, porque eu não tinha o que fazer fora de casa, só bebia, tomava vinho. Esse Tony, né? Eu comprei 14 viagens, pacotes. Claro que eu não entendia que eu ia ter que pagar aquilo, né? Mas eu comprei, eu atendo a Cosmos, a agência Cosmos na revista, eu comprei 14 viagens no ano de pacotes. Eu fui para Salvador por R$ 500, eu fui para Fortaleza por R$ 450, eu fiz coisas assim. Ida e volta hotel por R$ 500. Nossa. Porque ninguém queria viajar naquela época, eu falei, não vou comprar. Ano passado eu viajei todo mês. Todo mês eu viajei para algum lugar. Porque. E você tava aberto aí também, né? E assim, eu acho que em tudo eu tinha gasto o valor de uma viagem normal, se fosse Com pacote fora todo, de pandemia e tudo, com certeza. Mas assim, a viagem, ela veio como... as viagens, no começo eu achava até feio falar isso, sabe? Poxa, mas viajar, porque não sei o quê, pra que viajar? E minha mãe sempre falava isso, poxa, você gasta tanto dinheiro viajando, por que você não gasta com outra coisa? Aí agora, depois de 40 anos de vida, depois de 20 anos viajando, eu entendo que eu precisava de cada viagem pra estar aqui novamente, sabe? Porque cada viagenzinha, cada coisa que tu faz, tu traz uma bagagem, tu cria uma percepção de vida, de mundo, né? Tu não vira outra pessoa, É uma né? atualização de software no cara, né? Sim. Com certeza. Eu fui pra Itália no retrasado. Cara, eu nunca gostei de história, mas tudo que eu via na minha escola tava parecia que eu tava dentro de um livro, Muito sabe? louco, Que né? loucura. E aí, assim, quem que te explica isso, sabe? Eu fui vamos lá, eu fui pra Colômbia. É o lugar que eu indico todo mundo aí, que é bom, bonito e barato.
Então, assim, eu cheguei lá e eu vi uma Salvador misturado com Curitiba 10 vezes melhor. Uhum. Então, assim, Pô, é uma baita receita, né? Salvador com Curitiba. Olha, uma mistura gente, é boa. Salvador com Curitiba, é Bogotá. É absurdo, é muito legal. E é barato. Então, é uma viagem bem barata mesmo. Assim, você passa 5 dias, não sei agora, né? Porque faz tempo, mas eu fui 3 vezes. pra Diz que as praias da Colômbia são lindas também. São lindas. E assim, eu demorava muito tempo, porque eu não me conectava. Acho que eu consegui trazer aqui na minha cabeça que eu vou explicar sobre a viagem. Eu não me, as pessoas estavam muito próximas a mim, eu não me conectava com elas, eu tinha um pouco de vergonha de sair daquele meu meio para ir, Uhum, porque era fútil aquilo, uhum, né? E as pessoas que achariam aquilo legal para eu poder conversar um belo dia com elas sobre aquilo, elas não estavam no meu meio. uhum. Então, eu não conseguia me conectar com Entendi, aquilo. entendi. Então, as minhas viagens antes, elas eram muito fugas, elas não eram viagens reparativas, viagens de calmaria, elas eram viagens de fuga, eram diferentes, entendeu? Uhum. Entendi. Aí agora elas começaram a ser viagens de remédio, viagens de descanso, Desfrutar viagens mesmo. de desfrutar. Uhum. Então, Compartilhar. é outra coisa. Uhum. E é a mesma, né? Mas é o jeito que a gente olha Perfeito. elas, né? Então hoje por isso que eu tenho essa dualidade para tudo. Então, poxa, eu fui até tem que postar isso. Eu fui para Barcelona 10 anos atrás e agora eu fui a Barcelona de novo. Gente, não é que eu não lembrava da cidade, mas era outro mundo. Uhum. Eu vi outras coisas, eu fiz outras era outra cabeça e é a mesma coisa, é o mesmo lugar, eu fiz a mesma tudo que eu tinha feito antes, tive a proporção, não é porque eu era mais pobre, porque eu era mais rico, não mudou muita coisa, não era, Uhum. até porque quando a gente viaja a gente não converte, ou a gente não vai ou a gente não, mas ou fica ou não converte. Então, gente, era o jeito que tu vê a coisa, A sabe? maturidade também, eu acho, né? E tanto que eu não gostei de Barcelona dessa vez, como eu tinha gostado antes. Pra mim, Barcelona era um sonho de... Meu Deus, eu tive que voltar pra apresentar para as pessoas que eu gosto, porque Barcelona é demais. A gente foi pra Madrid, que dá 50 vezes mais, é infinitamente melhor, na minha opinião. Então, é tudo o jeito que tu vê. Se tu reparar, se tu cair 3 vezes na mesma coisa, tu vai ver de 3 jeitos. Ao menos eu vejo. Eu acho que é isso mesmo. A mesma coisa de 3 jeitos. Se a gente vir aqui, ó, eu falei pra ti no começo que eu não tinha noção de que ia sair a nossa conversa, porque eu não tenho regra pra nada. Eu criei esse personagem sem regra. Então eu vou pra uma viagem totalmente desprovido também, né? Ô, Tony, fazendo uma última pergunta, enquanto você come a sua batata. Você, desses destinos que você já visitou, os lugares que você já conhece, as culturas que você conhece, enfim, qual que é o outro lugar do mundo que, se você decidisse ir embora do Brasil, você moraria facinho, assim, Eu ó? moraria em Madrid. Agora foi minha última viagem e eu fiquei impressionado com tudo aquilo, sério. Por que Madrid? Vamos lá, faz aquela propaganda boa pra nós que estão pensando em ir embora pra lá. Eu não moraria porque é caro. Não teria dinheiro pra morar lá, mas em todo caso. Se fosse tirar o dinheiro, mas vai ganhar, Eu você me vai ganhar. via em Madrid por tudo, assim, é uma cidade não dorme, é uma cidade bonita, tudo anda, o metrô, tudo por baixo da terra, as coisas andam, é absurdo, é um outro mundo, eu achei incrível, eu gostei muito de Portugal também, e na verdade a Europa toda é muito gostosa, a Espanha toda é muito gostosa, né? Madrid, Valência, Saragoça, uma cidade próxima ali, aquela região é bem gostosa. Eu não sei quais seriam as dificuldades de lá, de dinheiro, eu não quis saber também sobre tanta política, né? Portugal eu vi agora, estudei sobre um pouco lá, mudou muito essa questão toda de política, então é uma questão que numa dessa, vi muitos brasileiros lá tentando vida e tal, não mudaria, não sairia daqui para outro lugar. Eu ainda, depois do meu tombo, eu entendi que eu posso trabalhar aqui e ir para o lugar que eu quiser, não sair daqui para fazer isso, né? Uhum. Mas gostei muito de Madrid. Madrid é baita. Madrid eu tenho muita vontade de conhecer Madrid em breve. Provavelmente, talvez seja nosso foco de viagem internacional, né? Madrid. Mas e agora com essa dica ficou... agora enriqueceu. Mas a gente tá com um monte de contato, um monte de amigos em Portugal também agora. Uma galera Portugal que... é impressionante. a gente tem amigos que foram, Absurdo. né? É absurdo. A Carla, Portugal. que você conheceu, né? Ela é
patrocinadora aqui do Incomum. De lá, né? Ela nos achou de lá. É. Não nos conhecíamos Já- aqui. Gente, é absurdo Portugal. E Portugal está muito preparado para receber turistas. Eu não sei como é viver lá. Uhum, Turistar é incrível. uhum. Eu fiquei na Rua Augusta, que é uma das principais ruas, por acaso. Fizeram um Airbnb maravilhoso. A gente descia, o mundo estava acontecendo, gente do país todo, uma cidade muito limpa, muito organizada, o povo educado, tudo muito legal. Um Tudo- amigo meu, em uma semana lá, a galera começou a perguntar pra ele o que você achou de tão diferente já. Ele já falou, limpa, cidade limpa, não tem lixo na rua, não tem cidade Não, muito limpa, muito é organizado, muito, funciona. Muito legal mesmo. Então eu vou dar essa dica pra você aí já, você que gostou das dicas do Tony. Se você vai para Lisboa, se você vai para Portugal, procura o pessoal da Lisboa Espera por Ti. Fala com a Carla, ela que tá na revista da edição de junho agora. Ela que é uma brasileira, uma joinvilense que tá lá, junto com o Carlos. Eles fazem tours e excursões personalizadas, privativas, para você conhecer o melhor de Portugal ao teu jeito. Além de você estar com brasileiros lá, que vão conseguir te contextualizar e te adaptar a todas as transições que você precisa entender. Eu sei que parece ser muito parecido, mas tem um monte de armadilhas na língua lá Sim. para você cometer várias gafes lá, mas também para você conhecer o que você gosta, a gastronomia. Você quer tomar uns vinhos, como o Tony gosta, quer tomar uns vinhos, vinho do Porto, você quer conhecer a história de lá, quer conhecer a parte da costa, enfim, cara, conversa com o pessoal da Lisboa Espera por Ti. Eu tenho certeza que você vai conseguir criar uma viagem inesquecível, fazer uma viagem comum. Joga no Instagram Lisboa Espera por Ti Tours e você vai encontrar a Carla lá.